Dando início à resolução do exercício, tendo esse esquema de tabela aqui proposto, então time, jogos, jogadores, cidade, estado, a primeira questão pedia para mostrar o dobro da soma das idades dos jogadores que jogam no time Univale ou no time Computação. Chame o valor retornado de valor. Então, fazer um rótulo aqui. Então, o que precisa ser feito é mostrar o dobro desse atributo que está nessa tabela, mas eu tenho como necessidade de buscar informação o atributo nome da tabela time. O nome pode ser Univale ou o nome pode ser Computação. Então essa consulta ficaria com a seguinte informação. Selecionar. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Selecionar o dobro da idade. Então, é o atributo idade vezes 2. Da tabela jogadores, onde o ID do time do jogador vem a ser ou está presente num conjunto de dados que eu não sei quais são. Eu não sei qual que é o número que identifica o time de nome Univale, não sei também o nome aí, o identificador do time que o nome é Computação. Então, antes de poder responder a essa questão, preciso descobrir quais são os identificadores aí que eu não tenho ainda. Então, vou dividir isso daqui em uma consulta que me permite descobrir quais são esses identificadores. Então, eu preciso esses identificadores da tabela time, onde o nome do time é igual a Univale, ou o nome do time é igual a Computação. Vamos ver o que essa consulta retornaria no banco de dados. Deixa eu ver aqui uma coisa. Estou aqui. Então, esquema futebol. Executo. E me retornou aí o identificador 1 e 2. Porque se eu vim aqui na tabela times, vejo que Univale é o time 1, Computação é o time 2. E o que eu preciso são desses dois valores mesmos. Então eu sei que existe o time 1 e 2. Lógico que eu escrevi Computação e Univale exatamente como era esperado ali encontrar. Mas a melhor forma de fazer essa busca é, então, se eu não soubesse que, vai que não estava escrito certinho aqui assim as letras maiúsculas e minúsculas, eu poderia ter feito um upper nome, daí eu comparo Univale, tudo com letra maiúscula. Então, vai ter o mesmo retorno, isso sem dúvida, mas assim eu garanto que se que foi tudo escrito, mesmo que eu tenha escrito com caixa alta, tudo em caixa baixa e assim por diante, essa consulta venha a funcionar ainda. Só para deixar mais simples, eu acabo deixando assim mesmo. Então eu sei que essa consulta aqui está retornando o resultado 1 e 2, que era o resultado aí dos identificadores desses times. Então aqui eu buscaria então a idade dos jogadores vezes 2 da tabela jogadores, onde o time está nesse conjunto de dados. Esse conjunto de dados é composto de dois valores, então 1 e 2. Então ele buscaria a idade dos jogadores do time é igual a 1 ou o time é igual a 2. É um conjunto aqui de valores. Para fazer isso com uma subconsulta, em vez de eu passar os valores 1 e 2, eu vou substituir isso pela consulta aí anterior. Então, exatamente aquela consulta, colocando aqui dentro do indicador IN.
Essa consulta aqui selecionada retorna o número 1 e 2, então o time vai ser comparado com os valores 1 e 2. Além disso, a questão ainda pedia para que esse valor aqui retornado fosse rotulado como valor mesmo. Então eu tenho que colocar aqui um rótulo. Então vou chamar essa resposta como se fosse valor. Vamos experimentar isso daqui. Opa. Então aqui está mostrando, né, então, a média, ou melhor dizendo, chamando de valor, o dobro da idade dos jogadores. Se eu tirar esse rótulo, né, ele vai estar aqui com uma coluna não com essa formação, porque é o resultado de uma operação aqui, ele não tem um nome, né? Então ele acaba colocando aí um identificador qualquer, mas com essa expressão eu consigo colocar um apelido, colocar aí um nome nesse retorno, ou alterar o nome de um atributo que é retornado através dessa expressão. Tá? Isso daqui responde a primeira questão. O exercício seguinte pede por mostrar o nome dos jogadores que jogam no time Univale ou que jogam em times da cidade de Navegantes. Então agora a pergunta vai um pouco além, porque os jogadores têm que jogar num time de nome Univale ou a cidade igual a Navegantes, que é um atributo que está aqui na tabela cidade. Então via subconsulta eu tenho que descobrir qual que é o nome qual que é o identificador do time de nome Univale e quais que são os times em que o nome da cidade ou que são da cidade de nome Navegantes. Então aí eu tenho que fazer uma busca nesse sentido. Eu inicialmente vou buscar qual que é o identificador da cidade que o nome é igual a Navegantes, porque é um dos requisitos aqui da questão. Então selecionar o ID da cidade, da tabela cidades, onde o nome é igual a Navegantes. Só para testar essa consulta, descubro que esse identificador é o número 2. Então o próximo passo acaba sendo descobrir quais são os times que são da cidade de Navegantes. Selecionar o ID. Eu vou selecionar tudo. From time, onde o ID da cidade é igual, não igual a Navegantes, tem que ser igual ao ID, o identificador da cidade de Navegantes, tá? Que é igual a 2. Então selecionar aí todos os atributos desses times aí que são de Navegantes. Vamos só ver o que é retornado por isso inicialmente. ID cidade não existe. Porque tem uma diferença no banco com relação ao esquema aqui que está sendo mostrado. Aqui não é ID cidade, é apenas cidade. Deixa eu só confirmar. É apenas cidade, o esquema aí tá diferente, está diferente. Então deixa eu me adaptar a isso. Eu tenho ali que tem 2 times na cidade de Navegantes. E além disso, eu queria que o nome do time, além de ser ou ser serem times de Navegantes, o nome do time poderia ser Univale. Então que joga no time Univale ou em times de Navegantes. Então tem que colocar aqui essa outra possibilidade. O nome do time, eu estou aqui fazendo busca na tabela time, tem que ser igual a Univale. Isso aqui vai ampliar em mais um time a minha resposta aqui do banco. Opa, mais uma vez é cidade, só copiei e colei.
certo? Então eu tenho 3 times aí sendo retornados, né? O 1, o 3 e o 4. Tá bom, mas eu já tenho aqui assim, sei quais são os times de nome Univale, sei quais são os times de navegantes através dessa consulta. Mas eu só preciso o nome dos jogadores. Então aqui eu não estou interessado em todos os atributos, estou interessado apenas no atributo ID do time. Porque o que eu preciso é o nome dos jogadores. Então eu vou trazer esses nomes. Selecionar nome from jogadores, onde o ID do time, onde esses jogadores jogam, num conjunto de valores. Lembrando, os números retornados eram 1, 3 e 4. Esses são os identificadores dos times, 1, 3 e 4. E essa consulta me traria todos os jogadores desses 3 times. Então trouxe aí algumas opções. Logicamente, essa formação ainda está sem considerar as subconsultas. Eu fiz 3 consultas aí para poder retornar esses valores. Só preciso então organizar de forma a permitir que isso daqui seja realizado por subconsulta. Essa consulta aqui, ela retornava o valor 2. O valor 2 foi utilizado aqui nesse momento. Então vamos substituir aquele valor 2 por essa subconsulta. Então, em vez de 2, a subconsulta. Aqui fica exatamente igual, porque a consulta era feita, o nome do time está na própria tabela time. Tá, mas substituí e utilizei o igual porque essa consulta aqui eu sabia que ia me retornar apenas um valor, porque só teria uma cidade chamada Navegantes cadastrada no banco. Tá, então não utilizei o in, mas eu podia ter utilizado o in sem problema nenhum, sem diferença aí na consulta. E esta consulta aqui agora, nessa formação, ela retornava, ou ela retorna, esses valores aqui, o 1, o 3 e o 4, que é utilizado aqui como conjunto de valores para comparar. Eu vou substituir então aqueles valores por toda a consulta. Tendo esta consulta aqui com subconsultas. Vamos testar, o resultado deve ser o mesmo. Com exceção que não é ID cidade aqui. Estou errando várias vezes, mas está aí. O retorno aí desses meus mesmos jogadores. Deixa eu corrigir aqui, colocando a consulta certa. Tá, essa daqui é uma formação, uma possibilidade aí de consulta. Eu vejo ainda uma outra possibilidade, tá, de consulta. Eu vou fazer ela aqui rapidamente, já direto em subconsulta. Selecionar nome from jogadores, onde o ID do time em selecionar ID do time from time, onde até agora não mudou muito, né? Então aqui eu vou buscar os identificadores do time que são da cidade de Navegantes. Eu vou copiar isso daqui, já que não muda. Tá, então, jogadores onde o ID time é um time de Navegantes. Ou, só vai ficar mais complexo. Ou o ID do time é igual, e aqui eu vou buscar o identificador do time que o nome é Univale. Tá, então nessa consulta eu acabei inicialmente, ou comparando aqui direto, a seleção de times que eram de Navegantes ou o nome do time era igual a Univale. Aqui eu busquei o nome de jogadores onde o time é um time, é a mesma questão, né, no final das contas, mas com etapas diferentes. Então, onde o ID do time fosse um ID que está num time de Navegantes, ou o ID do time
fosse o ID do time, do nome do time igual ao Univale. Tá? Então eu fiz dois passos distintos aqui para poder descobrir a resposta. Lógico que a primeira expressão aqui ela é mais simples, né? Acho que tem um desempenho até melhor, e ela é mais ficou menor. Esta questão pede para listar em ordem alfabética os times de Santa Catarina que possuem jogadores com mais de 18 anos. Então o que eu quero saber são os times que são da cidade de um estado Santa Catarina. Então eu preciso saber quais são as cidades que são do estado de Santa Catarina para saber quais são os times que são dessas cidades. Além disso, esses times só podem ter jogadores com mais de 18 anos, que é algo que está na tabela jogadores. Então, inicialmente, eu vou buscar quais são os times com jogadores com mais de 18 anos. Tá? Esse daqui vai ser o objetivo inicial. Depois eu vou buscar quais são os de cidades do estado de Santa Catarina. Então, para saber quais são os jogadores com mais de 18 anos, a consulta seria essa daqui. ID do jogador. Opa, pulei uma parte. From jogadores, onde a idade do jogador é maior ou igual a 18. Com isso eu vou ter quais são os jogadores maiores de 18 anos. Mas eu quero saber quais são os times que tem esses jogadores. Então, from time, onde o ID do time está no conjunto que vai ser retornado para essa consulta aqui. Porque essa consulta pode retornar mais do que um resultado, mais do que um registro. Aqui eu já retornou 3 registros. O jogador 6, 7 e 8 são jogadores com mais de 18 anos ou não os jogadores. Ah, estou retornando até errado aqui. Porque aqui eu retornei qual que são os jogadores. Mas eu preciso saber quais são os times desses jogadores, para depois eu comparar aqui com a tabela time. Então aqui no ID do jogador eu quero saber o ID do time. Nada a ver com a chave primária, né? Estava automaticamente aqui retornando as chaves primárias, mas não é isso não. Agora eu preciso saber quais são os times desses jogadores e não quais são os jogadores. Porque aqui eu consigo associar através do time, através do atributo ID time dessa tabela e o ID time dessa outra tabela. Então uma correção, aqui é o ID do time que eu quero retornar. Só que aqui coincidentemente retornou apenas, são 3 registros, mas sempre com o mesmo valor. De qualquer maneira são 3 registros, por isso eu preciso utilizar o operador in aqui, tá? Porque o resultado pode ser mais do que um registro. Então em vez de eu colocar aqui 2,2,2, já vimos que eu substituo esses valores por essa subconsulta, ou por essa consulta, que acaba virando uma subconsulta. Então aqui eu estou trazendo quais são os times, ou informações do time, onde os jogadores têm mais do que 18 anos. Só tem um time com essa característica. Só experimentando, tá aí, é o time computação, de nome computação. Além disso, eu queria que os times fossem de Santa Catarina. Aqui acabou tendo apenas um, mas de qualquer maneira eu tenho que fazer o restante da consulta. Para eu saber quais são os times que são de Santa Catarina, eu preciso saber quais são as cidades de Santa Catarina. Por isso, eu vou primeiro descobrir qual que é o estado, ou o identificador do estado, que o nome é Santa Catarina. Aqui eu vou saber o identificador do estado. Vamos testar. Opa. Tá ali. O ID do estado é o identificador 1. Para eu saber quais são as cidades. Quais são as cidades desses estados? Então tudo from
cidades onde o ID do estado é igual a 1. Aqui vai me trazer as cidades. Essas 3 cidades o estado é igual a 1. Mais uma vez, né, em vez do 1 aqui, eu vou substituir pela consulta que origina esse valor 1. Então, troco isso por isso daqui. Né? Então, essa consulta vai retornar o valor 1. Então, quero a cidade onde o estado é igual a 1. Como só tem um estado do nome Santa Catarina, eu utilizei aqui o igual e não o operador IN. Dando continuidade, agora eu sei quais são as cidades que são do estado de Santa Catarina. Tá, então, agora eu preciso apenas adicionar na minha consulta principal esta restrição. Tá, então, além dos jogadores terem mais de 18 anos, precisa, obrigatoriamente, essa outra característica. Então, uso do end, o ID da cidade. ID da cidade é da tabela time, né, que seria esse atributo aqui, que eu já sei que lá no banco de dados está cadastrado diferente do esquema, se chama só cidade. Então, a cidade tem que fazer parte de um conjunto de valores. Que conjunto de valores? Esses daqui, o ID cidade 1, 2 ou 4. Já vou aqui fazer direto. Então, em vez de 1, 2 ou 4, eu vou passar toda essa consulta com subconsulta que retorna esses valores 1, 2 e 4. Aqui tem um ponto e vírgula a mais. Só ver como é que ficou. Então, eu tenho selecionar o time da tabela, né, todas as informações, todos os atributos da tabela time, onde o ID do time é um time onde os jogadores têm mais do que 18 anos, e a cidade do time está num conjunto de valores que são cidades do estado de Santa Catarina. E aqui está a expressão que retorna ou que responde a esta questão. Deve retornar a mesma coisa, porque só tinha um time, que é a computação, que era do estado de Santa Catarina e também tinha jogadores com mais de 18 anos. Mas vamos lá. Errei por alguma coisa, vamos ver onde está o erro. Tem muitas colunas numa subconsulta, o que foi que eu errei? Ah, lógico. Deixei aqui o asterisco, né? E não posso, né? Não posso comparar asterisco aqui. Deixa eu voltar aqui. Fui montando aqui assim o SQL e acabei esquecendo, né? Deixando essa parte aqui. Eu não quero saber todos os atributos da tabela cidade, eu só quero saber um que me permite comparar com o atributo cidade que está na tabela time. Então, o que eu vou retornar aqui por essa subconsulta é o ID da cidade. E agora sim, então eu comparo o ID da cidade com o atributo cidade. Tá aí o retorno. Né? Então, o ID do time, comparei com o resultado do ID do time, o atributo cidade com o retorno do atributo ID cidade, e aqui eu comparo o ID do estado com o retorno de uma subconsulta trazendo o ID do estado. Isto finaliza esta questão 3. Respondendo à questão 6, né, o objetivo é trazer aí o nome e a idade, né, nome e idade dos jogadores, ordenado pela idade do mais velho para o mais novo, e que são de times que começam com a letra A, ou que o nome começa com a letra A, e é pedido para diferenciar o A maiúsculo e o minúsculo. Então, inicialmente, eu vou retornar quais são esses times que começam com a letra A, que o nome começa com a letra A. Então, select, deixa eu aqui trazer todos os atributos inicialmente, from tabela time, onde nome. Para eu buscar apenas uma parte do nome, eu preciso fazer uso do operador like. Então, like, que tenha qualquer letra inicialmente e qualquer número de letras, a letra A, e depois qualquer quantidade de letras, sendo qualquer letra aí também possível. Só que a questão ainda pediu que eu diferenciasse A maiúsculo e A minúsculo. Por isso, vou fazer uso da função upper, que vai colocar todas as letras dos nomes em maiúsculo. E por isso, quando eu comparar com
o A maiúsculo, né, indiferente se estava maiúsculo ou não, todos vão estar maiúsculo. Então ele vai retornar aí diferenciando o maiúsculo do minúsculo. Aqui então estou trazendo todos os times que tem A no nome. Tem aí alguns times, Univale e Computação, 2 times retornados. Eu só tenho interesse no identificador desses times, que é 1 e 2. Por isso aqui eu já vou restringir, né, que eu só quero o ID do time. Tá? Então, de times que começam com a letra A. Agora, meu objetivo é trazer quais são os jogadores desses times. Eu só quero o nome e a idade, que foi o pedido aqui na questão. From tabela jogadores, onde o time, o ID do time que está na tabela jogadores, esteja no conjunto de valores retornado por essa consulta, que era o número 1 e 2. Além disso, eu quero que esteja tudo ordenado pela idade. Order by, atributo idade, que está na tabela jogadores. Só que eu quero do mais velho para o mais novo. Então eu vou querer uma ordenação de forma descendente. Aqui começando pelo mais velho e indo para o mais novo, o maior valor para o menor valor. Deu tudo certo, deu um erro. Faltou um M aqui, né? From. Ok, trouxe aí quais são os jogadores. Eu comi uma letra. Só para finalizar, porque não está tão correto assim, esta consulta aqui me retornava esses valores 1 e 2. Por isso eu vou utilizar, em vez dos valores 1 e 2, a consulta que retorna esses valores. Daí sim finalizando a questão. Apenas guardar. A questão 7 pede por quais são o nome dos times com jogadores mais velhos. Eu preciso saber quais são os jogadores mais velhos. Aqui tem uma questão importante, né? Se eu vim aqui na tabela jogadores, eu vejo que por idade eu tenho jogos, não jogadores, aqui. Eu tenho vários jogadores com a idade, vamos ordenar aqui por idade, com a idade de mais velho aqui, com essa idade de 18 anos. O que é um complicador, né? Porque aqui eu tenho 3, eu poderia ter 2 ou apenas 1, poderia ser 5, então varia muito aí o tamanho ou a possibilidade de jogadores mais velhos. Por isso minha primeira consulta vai ser descobrir qual que é essa idade maior que existe na tabela jogadores. Aqui eu sei qual que é a idade dos jogadores mais velhos. Sabendo essa idade, eu consigo. Aqui eu vou saber que é 18. Deixa eu testar aqui essa consulta. 18. Porque a função max aí retorna o maior valor de um conjunto passado. Então, de todas as idades, a maior é a 18. Então, eu quero trazer os jogadores onde a idade deles é igual a esse 18. Só que em vez de 18 eu vou passar a minha maior idade aqui encontrada via essa consulta. Então, em vez de 18, uma consulta aí formando a subconsulta, e eu vou saber quais são os jogadores que têm essa maior idade. Então são esses 3 jogadores aqui que têm 18 anos. E eu quero não saber quais são os jogadores, eu quero saber qual que é o time ou os times desses jogadores. Aqui o time, eu sei que o identificador de todos acabou sendo o identificador 2, mas eu quero saber o nome desses times. Então, devo selecionar nome from time, onde o ID do time é igual a 2. Porque eu sei aqui, como foi dito, que o ID de todos os times são 2. Então, como até deu mais do que uma resposta, mais do que um registro de retorno,
eu devo utilizar o operador IN, 2, 2 e 2. Então, eu vou saber quais são os times, o time que tem esses jogadores. Tá aí é o time de nome computação. Mas, como já foi feito várias vezes, em vez de passar esses valores aqui, vou passar a consulta que retornaria esses valores, que é essa consulta com essa subconsulta. Em vez dos valores, a consulta com essas subconsultas. O único problema aqui, agora já vi, estou retornando asterisco, não é asterisco que eu tenho interesse. Aqui eu comparei idade com o retorno da idade máxima, que vai dar um valor, mas tem a ver, idade com a idade maior que foi retornada. E aqui eu estou comparando o ID do time com alguma coisa retornada da tabela jogadores, e o que faz o relacionamento é o atributo ID do time. Então eu vou retornar o ID do time aqui para comparar com o ID do time da tabela time. Agora sim eu posso testar sem possivelmente erros, então tá ali. Retornou computação, finalizando a questão número 7.